Pessoal, o canal Índio News está sofrendo alguns ataques, principalmente no vídeo que eu fiz na sexta-feira, que foi a minha live com o Alexandre Correia. Mas eu já quero aqui deixar avisado que não interessa os ataques, não me preocupa nada disso. Me interessa sim o que eu acredito, que eu defendo, que é a busca da verdade. E se for de vontade do Alexandre, a gente vai fazer mais uma. E com certeza, agora, com todo o cuidado técnico, para não termos os problemas de áudio que nós tivemos. Mas eu quero comunicar para vocês aqui o seguinte: em virtude disso, com medo da live, com receio que eu tenho da live ser derrubada do canal, eu vou colocar ela disponível em outro canal meu e estou colocando também os cortes disponível em mais um terceiro canal, para caso ela seja derrubada, também estar presente nesse terceiro canal, tá? Então eu vou publicar aqui nos stories para vocês os links onde vocês vão encontrar esse material e peço a maior e maneira mais eficaz que nós temos, a maior arma que nós temos e a melhor forma de agir com inteligência é levando isso adiante, tá bom? Então compartilhem os links, deem like, pegue os links, joguem nos grupos de WhatsApp, mande em direct para os amigos, vamos levar a verdade adiante, tá bom? Muito obrigado, agradeço desde já a atenção de todos vocês. Forte abraço. Bom, meus amados, vocês estão reclamando em relação ao som, infelizmente a gente não tem o que fazer. Não sei o que está ocasionando isso, para mim aqui está vindo perfeito. Tá? Você quer tentar, a gente sai e entra de novo, Luiz? Não, não tem como. Aqui não tem como, tá? Não tem. Tá, a gente já está online aqui, aí eu teria que abrir uma outra live no outro link, o pessoal de repente não migra, fica complicado, tá? Mas tá dando para entender, vale a mensagem, tá? E tá todo mundo pegando, isso que é importante. Alexandre, me diz uma coisa, assim, quando eu assisti essa matéria da Record, tá? E aquela matéria, velho, não, desculpa, mas não tem como, né? Qualquer um que assiste aquela matéria, e ainda mais você sendo um cara que você nunca, por mais que você tenha aparecido na mídia, tu nunca foi um cara midiático, né? Quando apareceu, nunca apareceu de uma forma muito positiva, tá? E depois eu quero até saber se isso era combinado que tu fizesse esse papel. Isso é uma pergunta que depois eu quero que tu me responda, tá? Mas quando a gente assiste aquela matéria, mesmo não sendo um seguidor da Ana, fica difícil, porque é uma matéria muito bem elaborada, com texto e tal. E no dia seguinte, já começou assim uma divulgação de trechos de vídeos. Que inclusive tem um vídeo de uma situação de um cachorro que vai ser pego na rua. Né? E que aquilo ali, os vídeos todos eles atentam contra você, em todos os sentidos. Tem o cara grosseiro, tem o cara que briga, tem o cara que humilha, tem o cara que etc e tal. E depois eu fui saber que isso fazia parte de um reality. Desculpa não ter conhecimento, não ter acompanhado na época, mas como eu já disse, não era, né, o que eu seguia. E eu vi o filtrinho mostrando que houve assim uma manipulação na edição desses vídeos para serem jogados exatamente nas redes. Como é que era essa situação desse reality? Era combinado você fazer esse papel? Você tinha que ser o cara grosseiro ou não? Você é realmente bronco assim no dia a dia e quem está mais próximo entende que é o teu jeito mesmo carinhoso de ser sendo bruto? Como é que é isso aí? Tá. O canal da Ana Hickman foi concebido pela própria Ana, por mim e pela gente Cláudia. A primeira, pela ordem, a Ana não gostaria de fazer o canal, relutou muito, acabou fazendo e o canal foi um sucesso. Então havia três situações dentro de casa. Primeiro foi a construção de um lago, depois uma reforma do jardim e uma construção de uma casinha na água. Coisas muito, muito bacanas, muito grandiosas, muito inovadoras e que foram subsidiadas pela divulgação do canal. É onde havia o papel do Alexandre Ranzinza, o Reclamão, o Pão Duro e tudo mais. Então tudo isso foi exaustivamente combinado. E, óbvio, a Ana sabe muito bem disso, e os áudios divulgados pelo Ricardo Filtrin também delatam isso. Né? O que me deixou também impressionado, dentre tantas atitudes que a Ana tomou desde o dia 11 de novembro, foi que a Ana usou isso contra mim
para dizer que eu já era grosso de uma coisa que foi combinado e ela acabou sendo. A mentira dela foi deflagrada através dos áudios que nós fornecemos e juntamos no processo. Então, aquilo foi uma coisa tão covarde, tão baixa, que o único culpado disso tudo sou eu, Luiz. Porque, na verdade, eu me prestei aquele papel ridículo, que eu não precisava ter feito aquilo, para favorecer o canal da Ana, e eu ainda tive aquilo usado contra mim. Então, é ser muito otário, é ser muito burro. Eu sou realmente uma vergonha para a raça masculina, porque aquilo foi demais para minha cabeça, mas eu tinha que passar por aquilo para pagar pela minha burrice. Da Ana ter usado, hoje eu sei muito bem qual é a índole da Ana. A índole da Ana está muito clara para mim, mas respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, tudo aquilo era absolutamente e foi combinado. Até a situação do cachorro. Não, o cachorro foi um acaso, nós saímos do Tauá da Sorte. Ao entrar na rodovia, olhou o ponto do ônibus, eu avistei o cachorro, peguei o celular, comecei a filmar, tinha uma pessoa com a gente, que era da retaguarda da área de assessoria de imprensa, a Thaís. A Ana pegou, a Ana sempre foi de resgatar animais e tudo mais. Ela foi lá, resgatou o cachorro e levou o cachorro, entendeu? E na época eu fui contra, porque já tínhamos uma quantidade de cachorro enorme dentro de casa. Cachorro não é autossuficiente, né? Cachorro demanda custo, manejo e cuidado. Mas a Ana, na condição de provedora dos recursos da casa, e eu, meio dela, proveu os recursos até então, aquele dia 11, ela decidiu pegar o cachorro e levar o cachorro, entendeu? E lá o cachorro seguiu sua vida de rei lá dentro de casa. Simples assim, né? E ela usou aquela situação do cachorro porque no dia do ocorrido ela atiçou o cachorro contra mim. Seria, no mínimo, patética a situação se não fosse triste demais, mas foi o que aconteceu. E jornalistas, a exemplo do que eu já citei algumas vezes aqui, um famoso jornalista que conspirou para a minha destruição, fez questão de divulgar aquele vídeo como se eu, além de tudo, fosse o malfeitor do cachorrinho de rua. Uma coisa assim, não dá nem para classificar aquilo. Que foi o que ficou. Eu vou fazer um teste aqui de ficar fechando meu microfone enquanto você fala para ver se melhora, porque a gente ele está pelo celular, e pelo celular esse aplicativo tem uma limitação de volume, que o pessoal está sugerindo que você diminuísse o teu volume. Tá, vamos ver. Mas não sei se vai resolver. Melhorou? Me diz uma coisa. Para mim tá ótimo aqui. O pessoal tá reclamando. Desse pessoal aí se melhorou. Depois vocês dão um retorno aí no chat se melhorou, tá, gente? Alexandre, assim, me tira uma dúvida aí. A questão é a seguinte: eu quero deixar bem claro que eu discordo de você em algumas coisas que você fala no sentido eu fui burro, até dessas... Luiz, desculpa te interromper. Eu posso tentar tirar o fone e ver se melhora? Pode. Vamos tentar aqui. Tenta. Vamos. Fala aí. E aí, pessoal, tá com eco? Tá com eco, gente? Pra mim tá a mesma coisa. Tá, vou fazer uma pergunta agora para o Alexandre e vou fechar meu microfone enquanto ele responde para ver se melhora e vocês dão um retorno aí, tá? Uma coisa assim, eu vejo você sempre falar, eu sou culpado, eu fui burro. Na situação aí do talarico você falar, eu sou corno, não sei o quê, eu discordo muito, cara. Então me desculpa. Porque, em primeiro lugar, na minha opinião, tá? Corno é aquele cara que sabe. Corno é aquele cara, entendeu? Que faz vista grossa. Para mim, na minha opinião, você não é corno, você é traído. É uma grande diferença, tá? Há uma grande diferença, entendeu? Entre você ser corno e você ser traído. Na minha concepção de vida, e nós somos contemporâneos, eu vou fazer 52 anos agora em outubro. Eu estou um pouquinho mais velho que você. Apesar de você estar muito melhor do que eu, né? Mas eu discordo, quando eu escuto você falar isso, eu falo, cara, eu discordo plenamente, entendeu?
E é complicado a gente como homem, porque nós homens, pela nossa voz, pelo nosso porte físico, enfim, pelos nossos atributos, nós sempre temos uma imagem de vilania. Isso aí é fato. Né? Isso aí. E o próprio machismo que a gente vive e produz nos coloca nessa posição. Homem não chora, homem tem que resolver no grito, homem na porrada, homem é bruto, precisa de um homem em casa para trocar lâmpada, arrasta o móvel, não sei o quê. Só que isso tudo tem um preço. Né? Eu fui casado com uma pessoa que me agredia fisicamente. Tá? E óbvio que a gente se separou. Aí vocês vão me dizer, tá, mas por que você não deu queixa? Você, como homem, vá numa delegacia e diga que a sua mulher te bateu. Eu te desafio a fazer isso, porque eu Eu fiz. também, também. Eu fiz, e riram da minha cara. Primeira coisa que o detetive olhou para mim, o que você aprontou, rapaz? O que foi dessa vez? Então não adianta, gente. E muitas vezes a gente entra numa relação que a mulher vai lá, dá um tapa, dá um beliscão, e isso acaba muitas vezes naquele primeiro momento, até pelo machismo que a gente vive, sendo uma coisa gostosa. A baixinha é arretada, a mulher não sei o que, ela tem personalidade, a patroa dá bronca, não sei o que. A gente acaba levando aquilo de uma forma legal, né? E óbvio que na intimidade isso também traz outras vantagens, né? E que a gente vai entrando numa relação e não se dá conta, muitas vezes, que o homem também, gente, vai ser ridículo o que eu estou dizendo agora, mas é uma verdade, é vítima de agressão. Só que a gente não pode externar isso. A gente é obrigado a encarar isso como uma coisa agradável e engraçada. Eu ouvi alguns comentários e algumas matérias dizendo que você foi agredido várias vezes. Isso procede? 5 a 7. E como é que tu te sentia? Tu sentia nessa de que é legal, é a personalidade, ela é braba? Ou você se sentia já numa situação de que isso te machucava? Olha, Luiz, pelo meu histórico de atividade física e tudo mais, não é a mão da Ana Hickman ou alguma atitude da Ana Hickman corporal que vai me provocar dor que eu não possa simplesmente ignorar a dor. Tá? Sobre a condição da humilhação, aí nós temos alguns incontáveis capítulos nos últimos 3 anos que foi protagonizado gratuitamente. Né? Então, eu trocaria qualquer ordem de agressão por não ter escutado o que eu escutei. Mesmo porque a agressão física dela a mim não causaria efeito nenhum, a não ser uma dorzinha momentânea, mas o que eu escutei, eu sei muito bem o que eu passei, né? E hoje passo por outros meios. Então, a gente não esquece. A gente não esquece. E o que me deixou profundamente impressionado foi a capacidade dela ter ido ao Domingo Espetacular e ter jogado no Esmeril 25 anos de história. Eu digo que, com exceção da existência do Alexandre, do meu filho, a única coisa que eu quero dos últimos 25 anos, Luiz, juro do fundo do meu coração, é esquecer o que eu vivi. Porque pensa numa grande bobagem, numa grande perda de tempo, numa grande... É você caluniar a si próprio, entendeu? E eu, quando acabou aquela reportagem, desculpa ficar naquilo, porque aquilo foi destruidor para mim, tanto que eu já Pelo relatei, amor de Deus, de tanto que eu forma já alguma. relatei que naquele dia eu ia até atentar contra a minha própria vida, fui socorrido. Eu, quando escutei ela pronunciar o adjetivo de canalha, aquilo, independente dos artigos que ela infringiu, da lei que ela infringiu, e a Record ter publicado aquilo de uma entrevista gravada, sendo que a Record podia ter poupado aquele pedaço, eu tive uma sensação de tempo perdido que eu não gostaria que qualquer outra pessoa sentisse. É uma sensação de vazio
que a única coisa que te resta no momento é você querer deixar de existir. Porque alguém ir falar para milhões de pessoas que 25 anos foram uma tortura e te jogar e te promover a pária social, é uma coisa, Luiz, que não dá para descrever o estrago que isso foi feito. Eu tenho conversado muito com um psicólogo, o Dr. Felipe Gomes, e eu não consigo terminar de relatar, porque ele começa a perguntar e a gente que é muito limitada de inteligência começa a conversar com essas pessoas muito inteligentes, a seu exemplo também. O Dr. Felipe é uma capacidade, ele entra dentro da sua alma. A única coisa que dá tempo é de você chorar e soluçar e pedir um tempo, chorar e soluçar e pedir um tempo, chorar e soluçar, até que você retoma a consciência, você está engasgando no próprio choro e você consegue contar o que aconteceu. Porque é um sufocamento tão grande que eu trocaria qualquer dor física. E olha que eu já senti dores bastante intensas na minha vida, para não ter que escutar e passar aquele dia 26 de novo. Mas eu tive que atravessar aquele dia 26. E lembrando, né, Luiz, tudo podia ter sido resolvido com um diálogo. E hoje, com os fatos que vieram no último mês, a gente percebe que houve todo um requinte de premeditação em toda a situação. Há um grande responsável que instruiu a Ana a fazer tudo isso. E a Ana fez tudo isso por razões muito claras, né? A Ana estava, sim, apaixonada, deve estar ainda, acredito, né, por outro homem, e ela não teve a capacidade e a dignidade de acabar o seu casamento pelas vias normais. Ela precisou fazer esse circo romano em chamas e, óbvio, me deixar de plebeu queimando lá no meio da arena, né? Que foi o que aconteceu. Não suficiente a isso, com exceção do Ricardo Filtrin, toda a mídia aproveitou e terminou de jogar álcool em cima de mim, onde os danos à minha imagem são quase da ordem de irreversíveis. Os danos meus, os meus medos são incontáveis, mas eu não desisto de lutar e tenho tido importantes vitórias graças aos meus advogados, e graças à ajuda do Ricardo Filtrin, graças à ajuda do Pânico, porque me deu uma super força também, mas o Ricardo é um grande algoz disso, que me deu voz, que são essas vitórias que me movem dia a dia. Mas que fique claro, eu durmo destruído, acordo renovado, sigo o dia, durmo destruído, acordo renovado. E por que você dorme destruído? Porque no transcorrer do dia que você obteve algumas vitórias, você vem à sua mente as passagens do que você atravessou nesses últimos quase 5 meses. É uma coisa muito cruel tudo o que aconteceu, né, Luiz? Porque se você pensar que nada disso precisaria ter acontecido, é muito louco, para falar um português bem chulo, é muito louco tudo isso está acontecendo. Mas está. Então, de um tempo para cá, eu decidi parar de sofrer, aceitar o fato e lutar. Lutar porque eu tenho, acima de tudo, a fé. Lutar porque eu tenho um filho e pelas poucas e grandes pessoas que estão ao meu lado e não soltaram da minha mão. Eu tenho muita sorte na vida. Me sobraram 6 pessoas. E essas pessoas não soltam da minha mão. Não soltam da minha mão. É bizarro que essas pessoas representam para mim e vão representar o resto da vida. Então, É isso Rafael, que, é isso que eu ia te perguntar, porque assim, a gente não sabe quais são os nossos verdadeiros amigos quando a gente está no chão, quando a gente é duro. A gente não sabe quem são os nossos verdadeiros amigos quando a gente sobe na vida. A gente sabe quem são nossos verdadeiros amigos quando a gente sobe e cai quem continua contigo. Então você tem 6 pessoas de todo mundo que tu conhecia, que eu imagino que você vivia cercado de pessoas, né? Isso aí fazia parte até da realidade a qual você vivia. Só 6 pessoas hoje estão contigo.
O mais curioso foi todos os funcionários que atravessaram a minha vida, onde foram incontáveis socorros aos seus filhos, exames, pronto-socorro, cirurgias de emergência, o que eu fiz pelos funcionários todos ao longo desses anos, e eu não tive a sorte de um funcionário ir a público levantar a mão e ser grato a mim, com exceção da Fabiana Valier, que trabalhou comigo por mais de 15 anos, que foi a única que foi a público me defender. O resto de todos os outros que foram beneficiados com os múltiplos momentos de bonança financeira, onde eu socorria mesmo, porque o funcionário era um telhado que caía, era um exame, era um filho que adoecia, era um remédio que faltava, o funcionário no meio do trabalho travava a coluna, eu levava para o hospital, incontáveis vezes. Nenhum levantou a mão para dizer, olha, nós temos um bom homem aí, esse bom homem está sendo mal julgado. Não, eu não tive essa sorte. Então, a gente reforça a teoria do tempo perdido. Eu não sei, Luiz, por onde eu estive nos últimos 25 anos. Eu sei, com exceção do meu filho, que eu estive onde eu nunca deveria ter estado. Essa é a única certeza que eu tenho.